Vai, 1, 2, 3 e... Oh! Cara! Vai. Ó, o barulho é eu! Vai! Eu. 1, 2, 3. Ai, quem convidou? Você. Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Sextou aqui de novo e aqui... Não é sextou, porque esse vídeo não vai sair na sexta-feira, então eu errei. Então, ó, mais um vídeo aqui no canal com essa pessoa que... Não tenho o que dizer, é uma chata, como vocês já viram no início do vídeo ali, que é um pouco irritante. E nós já começamos esse vídeo falando o quê? Lojas de roupa, por favor, nos patrocinem. Porque acabou minhas roupas, eu não tenho mais roupa diferente pra usar, então me patrocine pra eu aparecer com os looks diferentes aqui. O Gaio só tem 3. Se vocês forem ver os vídeos, ou ele tá de azul, ou ele tá de verde, ou ele tá de cinza. Eu não gostei Então... Pobre é uma coisa triste. O que as pessoas têm que fazer? Tem que me dar roupa. Fala! Tem que deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar Nath Chato nos comentários. Não, comenta David e nunca mais vem. Não. Pra quem não conhece, esse aqui é o David. O que o David é meu? Para, que esse é um vídeo sério. Ah, é. Ó, se você não assistiu, a gente tem um vídeo aí no canal falando sobre como a gente se conheceu. E olha no que deu. Hoje a gente vai falar sobre a nossa fase de namoro, que hoje a gente já não é mais namorado. A gente é noivo. Agora a gente é noivo. Respeita essa mão. Respeita a classe moderna. Antes que você fale, a Tchelle, você tá com a mão errada, eu boto onde eu quero. Não, ó. Eu descobri que é aqui, gente. Pesquisa que é aqui, tá? Então agora a gente é noivo, a gente vai gravar um vídeo falando sobre o nosso namoro, sobre dificuldades que a gente passou, sobre coisas que a gente aprendeu, sobre tudo, tá, gente? Por quê? Porque o início de namoro, a gente vê, é tudo flores, mas na verdade não é tudo flores, entendeu? A gente passou por muito perrengue, porque ele é uma pessoa muito difícil, ele é chato, gente, chato que... Olha, A só gente Jesus. percebeu em 3 minutos de vídeo já quem que é chato e quem que não é aqui, né? Vamos prosseguir aqui. Então, gente, vamos começar falando que o quê? Namoro, nem tudo são flores. E realmente não é. Os nossos primeiros anos de namoro... Algumas coisas é coxinha, é pizza, hoje em dia ela come mais que eu e é só isso, não é Sim. flor. Flor, se você der flor, ela fica brava porque você gastou em flor em vez de comida. Sim. Então, gente, ó, deixa eu falar. Você não tá deixando eu falar, eu quase nem falei. Não. Os nossos primeiros anos de namoro, se você nos conhece, se você é meio íntimo da gente, foi perrengue, né? É. Foi perrengue. Por quê? Porque um namoro, gente, é duas pessoas que vêm de duas casas completamente diferentes, de duas criações completamente diferentes, que tem que aprender a viver junto, que tem que aprender a se dar bem, aprender a se relacionar. Então, se você aí que não tá namorando, você imagina que é tudo flores, não é, que não vai ter briga, que vai ser tudo... Não vai ser tudo assim. A gente, hoje em dia, a gente tá mais amoroso do que no começo do nosso namoro. Porque, assim, você quer falar? Fala, começa você a falar que eu falei demais. O que eu vou falar? Não, ó, vamos falar assim. O nosso namoro, começo de namoro, foi muito difícil, realmente. Porque a gente era muito diferente. As nossas criações são muito diferentes. Por exemplo, assim, o Gaio, ele é de, assim, ele estudou no colégio agrícola, então sempre foi ele no meio das molecadas, né? E ele sempre se virou, assim, mais sozinho. E eu já fui, tipo, me virava sozinha, mas sempre ali tive minha mãe em cima, assim, né? Cuidando e, né, sempre ali, digamos assim, super protetora muitas vezes, né? Cuidando. Então, eu sempre dependia dos meus pais e ele já era mais independente. E... não que minha mãe não cuidava de mim, não que ela não abandonou. cuidava. Não isso. Não que ela não cuidava, mas assim, eu já sempre fui mais livre, assim, pra fazer as Na minhas verdade, escolhas. acho que todo menino é assim, né? Tipo, Não, acho que é de família mesmo. de porque... família, então caguei o vídeo e cagou o que eu falei. Não, porque minha irmã também sempre foi assim, mais livre, Ah, então não então. tem nada a ver. Quer dizer, pode ser que tenha a ver com alguma família, cada família é de um jeito, não é igual.
E a minha família, sim, minha mãe sempre deu mais liberdade pra gente. Assim, a nossa maior dificuldade de relacionamento foi porque eu era uma pessoa muito quieta, que não falava nada e não falava a minha opinião, eu não falava o que eu tava sentindo, nem nada, tipo assim, eu só aceitava. E o Gaio, ele já era, tipo assim, super, super protetor, assim, e... Tipo, como é que eu posso explicar? Lindo. Não. Não, tipo assim, né, toda hora eu queria estar ali, tipo, conversando, queria estar em cima, queria... Aí, isso, assim, sufocava um pouco. E eu já era assim, eu não queria fazer nada, não queria dar abraço, não queria dar beijo, não gostava dessas coisas, odiava. E eu também tinha vergonha, não, assim, do Gaio, mas eu tinha vergonha de namorar, assim, tipo, eu não queria falar que eu tava namorando porque eu tinha vergonha. Porque namorado Sei lá. era eu, no caso dela, tinha Não, vergonha. não é isso, amor. Vou embora desse... Aí a gente passou por muitas dificuldades porque eu não conseguia fazer o que ele queria e ele fazia demais, deu pra entender? Então a gente passava por muito perrengue por causa disso. E foi aonde, assim, até o Gaio chegou em fases de crise de ansiedade por causa disso, de achar que eu não gostava dele, de achar que, né, que eu tava por obrigação com ele e tudo mais. Mas era porque eu não conseguia demonstrar o que eu tava sentindo. Aí eu acabava me sentindo sufocada e também entrava numa crise de ansiedade. Então foi aonde a gente chegou num ponto do nosso relacionamento onde a gente quase terminou. Porque, assim, foi essa fase muito difícil. Que a gente não que a gente não mudava um pelo outro, mas a gente não conseguia... Mas, explica. Não conseguia quebrar essa barreira. É. E ela ceder um pouco e eu segurar um pouco as coisas. Porque sempre eu queria fazer tudo por ela, queria estar com ela em todos os momentos, queria estar junto com ela em todos os momentos, né? E foi que ela não era assim, mas enfim, e aí isso acabava dando bastante conflito, porque ela queria ficar na dela, ela não, até a gente, pra ter uma ideia, por exemplo, pra gente segurar a mão do outro na igreja ali, meu Deus, tinha que quase implorar ela pra ela ficar junto, pra ela vir me abraçar. Hoje em dia eu que não quero, porque ela não Hoje em dia ele não me quer mais. Hoje em dia é eu que tenho que obrigar. Porque ela não toma banho, é fedida, eu não vou querer alguém perto Idiota. de mim assim. Não, ó, sério. Então a gente chegou numa fase, que a gente quase terminou porque a gente não aprendia a lidar. Eu acho assim, vocês começaram a namorar muito cedo. Eu não acho isso. Eu acho que, independente da época que a gente fosse começar a namorar, ia ter os mesmos problemas. Porque a gente nunca se relacionou com ninguém. A gente nunca teve nada com ninguém. Então eu acho que a gente ia ter as mesmas dificuldades. O que sempre manteve a gente junto foi realmente o nosso propósito, né? Tipo, a palavra que a gente recebeu de Deus. Porque assim, como o Gaio era super em cima, milhares de pessoas, né? Um monte de pessoa vinha e colocava um monte de coisa na minha cabeça. De tipo, né? Termina, isso tá te fazendo mal, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Mas eu escutava isso. Só que a partir do momento que eu parei, né? Que a gente parou, a gente conversou, a falar, não dá mais pra fazer assim, não dá mais pra continuar desse jeito. A gente precisa, ou a gente termina de uma vez, porque isso não tá fazendo bem pra mim, nem pra você, ou a gente resolve essa situação. E o que eu vejo é que assim, hoje, no mundo de hoje, é muito fácil as pessoas desistirem. Por exemplo, assim, não tá bom pra mim, não tá bom pra você, não tá dando certo, então a gente termina, a gente vai embora. Tu pega e faz o casamento, dura 1 mês, 2 meses, desiste, começa a dar lado pra outras coisas, abandona. Não só o casamento, né, mas no início ali de É. namoro, vem as dificuldades, acabou, não quero mais porque você não é do jeito que eu quero. Porque pra nós, um dos nossos lemas do nosso relacionamento, podemos dizer assim, é persistência, né? Isso que faz a gente estar junto até hoje. Que a gente sempre, mesmo às vezes chateado, sempre acreditou no outro, foi se incentivando e cada um tá mudando. A gente não tá perfeito ainda, a gente, né? Ele é muito chato ainda. A Nath incomoda Ele só demais, briga comigo. muito ciumento, não deixa nem eu sair de casa. E, não, brincadeira, quanto a isso não tem crise, mas enfim. E, então a gente tem aprendido bastante com isso, né? E mudado muito. E assim, então, né, continuando como eu falei, que assim, hoje é muito fácil as pessoas terminarem. E é algo que a gente sempre fala um pro outro, né? A gente escolheu dar certo.
Porque hoje, uma coisa que eu aprendi, né? Eu achava assim que eu nascia e meu destino já estava traçado pra uma pessoa específica e é isso e aquela pessoa pra mim. Da Disney, isso aí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu aprendi que, na verdade, assim, é tudo escolhas. Você encontra uma pessoa que você dá certo, que você se dá bem. A gente sempre fala pro outro, a gente escolheu dar certo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, e foram muitos problemas, até, assim, a gente fala que hoje a gente é um exemplo de casal, que uma vez a gente não era, que a gente brigava muito. E isso acarretou até muitos problemas no nosso relacionamento, no relacionamento do Gaio com a minha família. Um relacionamento que era de família se tornou tipo um relacionamento de ódio. E foi onde a gente também teve muita dificuldade. Mas que hoje, assim, é algo que porque pra mim sempre foi muito importante o relacionamento dele com a minha família. Isso sempre deixei muito claro, né? Que isso era muito importante pra mim. Pra todo mundo, na verdade. Se você não se der bem com a família da pessoa que você tá junto, vocês não vão ter pra onde ir. Que a Por família exemplo, é né? um porto Família seguro, é sempre que é o lugar que você tem pra correr, quando você precisar. E outra que você não vai conseguir conviver com a pessoa, porque a pessoa vai querer ir com a família dela, mas se você não se dá bem, e daí? Vai fazer como? Não tem como, né? Por exemplo, se a Nath não se desse bem com a minha mãe, na verdade ela se dá mais bem com a minha mãe do que eu com a minha mãe. Não é que você me ama Minha mais mãe do que ama ama mais ele? ela do que eu. Sim. Mas enfim, por exemplo, se a minha mãe não gostasse da Nath, como é que a Nath ia nos almoços da minha família? Como é que a Nath ia conviver? Como é que a gente, no nosso casamento, minha mãe ia estar lá, ia ver o filho dela casando com uma pessoa que ela não gosta? Que é uma pessoa que não se dá bem com ela. Não tem como, né? Foram, assim, momentos de processos, assim, de cura de questão de ansiedades, de curas emocionais, porque a gente feriu muito um ao outro, tanto ele, eu. Mas foi um processo de cura emocional, de perdão, errou de novo, vamos lá de novo, né? Foi um processo de muita cura, de muito perdão. E depois a gente entrou no processo com a nossa família. Porque daí, a gente tá se dando bem, então agora a gente tem que restaurar outro relacionamento. Então a gente começou no processo de restaurar o nosso relacionamento familiar, com os meus pais, com os pais dele. Então assim, daí entrou outro processo, né? Porque aí acabou que todo mundo ficou muito chateado com o nosso relacionamento. E qualquer coisa, tipo, explodia, era um problema, não é bom, vamos acabar, né? Tudo era culpa do nosso relacionamento, tudo... Não só isso, mas também muitos amigos, né? Tipo, muitas pessoas falavam pra gente. Então, foi um processo onde a gente teve que mostrar que a gente estava disposto a mudar, que a gente estava disposto a amadurecer, que a gente estava disposto a perdoar e a pedir perdão, né? Que a gente teve, muitas vezes que a gente teve que pedir perdão pra muitas pessoas. E... então a gente acabou mostrando, né, pra outras pessoas que a gente queria dar certo. Vários processos, assim, que foi difícil, mas que hoje, por exemplo, hoje a gente, né, minha mãe, ela não podia ouvir falar de casamento, né, e hoje, assim, ela tá super parceira. Hoje ela tá me incomodando até demais. Hoje ela tá mais... Eu não quero ficar pensando nisso pra ficar ansioso, e ela tá planejando tudo, já priorizou, já fez tudo, já contratou todo mundo, já foi atrás de todo mundo, mais do que a gente, assim. Então, mas foi a partir de um momento, assim, que a gente decidiu, tipo assim, ou a gente muda, ou acabou, que não dá mais pra continuar assim. Foi a partir do momento que a gente tomou decisão, né, de tanto a Nath como eu, de começar a falar e deixar bem claro as coisas, né. Eu sempre fui de falar e deixar bem claro, mas muitas vezes eu não fazia isso, justamente porque a Nath não era assim, sempre de guardar pra ela, sempre não queria falar, sempre foi assim, se tem alguma coisa pra resolver, tem que resolver na hora, não tem que ficar deixando pra depois, não tem que falar meias voltas, porque a Nath era assim. Por exemplo, quando a gente ia pedir pra mãe dela pra gente poder sair, que o Dionei, aí sogrão, sempre foi faixa nosso, mas enfim, aí ia conversar com a Edna. Eu, Senhor da Glória, era um negócio que pra ela conversar com a mãe dela, pra gente ir na casa dos nossos amigos, ou pra ela ir almoçar com a minha família, ela parecia que ela ia surtar, que ela ia morrer, e isso acarretava levando a gente a ter briga. Eu tinha muita dificuldade de falar as coisas assim, coisas simples. E coisas simples que daí acabava virando uma bola de neve e nós acabávamos se sufocando. Por quê? Porque pra mim era muito fácil, era uma coisa na minha cabeça. Não, mas meu Deus, é só a Nath falar. E pra ela era o fim do mundo, meu Deus. Dessa questão assim, que a gente saía e a gente chegava na esquina, já tinha recebido mensagem, que hora que ela voltava, se ela já tava voltando, com quem que ela tava, o que ela ia comer,
que roupa que ela tava usando, que cor que era o A cavalo meia. branco do Napoleão e por aí vai. E era uma coisa também que sufocava muita gente, que machucava muita gente, né? E quando chegou aquela fase que ela falou a respeito dos relacionamentos familiar, começou a ficar complicado, isso tinha piorado. Ela não podia sair comigo, ela não podia nada, ela não podia nem respirar comigo fora daqui da casa, que era problema, e isso machucava muita gente, isso dava problema entre a gente, né? E até essa questão, né, de que o quê? Não pode sair até ali que já tá assim. E era uma questão que era o que precisava ter uma conversa. A partir do momento que a gente começou a ter conversas e começou a ter maturidade suficiente para entender que tem que conversar, tem que falar as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a fluir. Foi bem difícil pra Nath conseguir fazer isso, né? Até hoje ainda ela tem muita dificuldade com isso, né? Diferente de mim, que já falo tudo. E isso acaba que muitas vezes leva o casal a se sufocar, né? E a gente tem isso como exemplo pra gente aprender com isso, né? Que a gente pode fazer diferente, que a gente pode falar, que a gente tem que falar as coisas, que, igual ela falou ali, que meu Deus do céu, que a Ed não podia ouvir falar de casamento. Mas chegou o momento que a Nath chegou e eu e ela sentamos com os pais dela pra conversar, que a gente estava planejando de iniciar o nosso processo, o nosso casamento, iniciar o nosso processo de noivado, e ela conseguiu falar com bastante dificuldade, dando bastante volta. Mas a partir do momento que a gente conseguiu, que ela conseguiu falar isso, a coisa mudou, parece que virou a chave na cabeça de todo mundo, virou a chave na nossa família, e todo mundo começou a se dar bem. Todo mundo começou a fluir e hoje tá, né, graças ao bom Deus, tá muito bom as coisas, né, principalmente com a Edna, que era o que a gente tinha mais dificuldade, assim, né, e gente, tem dificuldade com a mãe da sua noiva, ou, né, sua sogra, então é uma coisa muito difícil, é a pior coisa que tem. Hoje em dia, né, ela voltou mais ele do que eu. Que ela sempre foi como uma mãe pra mim, uma pessoa que eu amo muito, né, e mesmo quando eu tava com esses problemas, eu continuei amando muito ela, né, mas agora eu tô amando mais você, tá? Sei que você tá vendo o vídeo aí, eu tô amando mais você agora, porque você é muito querido. E tá auxiliando a gente em tudo, tá apoiando a gente em tudo, tá motivando a gente a fazer as coisas, não tá deixando a gente desistir das coisas que às vezes a gente, meu Deus, que agora vem as dificuldades, né, a gente noivou e vai casar. Meu Deus, como é difícil planejar um casamento. E em relação ao relacionamento com a família, no começo do relacionamento eu também, e até hoje eu luto muito com isso, que eu sempre, na minha cabeça era assim, meu Deus, eu comecei a namorar e minha família vai achar que eu tô abandonando, né? Então isso pra mim sempre foi uma dificuldade. Por exemplo, às vezes não quero ir na casa do Gai, às vezes não quero sair pro Gai, porque minha família vai achar que eu tô abandonando eles, porque eu tô deixando minha família de lado. Mas quando você começa um relacionamento, você tem que entender que as coisas vão ser diferentes. E isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade, né? De entender assim, que eu não tô abandonando. Eu só tô começando a viver uma proposta. A sua família. É, a minha família. E a gente também colocou bastante Deus, né, em primeiro lugar. Começou a ter um momento de oração juntos. E desde que a gente começou a ter esse momento de oração também, muitas coisas romperam. E a gente viu muita diferença, né? Eu acho que faz o quê? Um ano mais ou menos. Que a gente começou esse tempo de oração juntos, assim, tipo, no mesmo lugar, juntos ali realmente, orando por algo. Que tudo começou a romper, tudo começou a mudar realmente, sabe? Assim, tudo tá muito melhor. Então eu acho que a gente não é um casal super exemplo e nota 1000, mas a gente aprendeu com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, e eu acho que isso é bom, né? E assim, uma coisa que a gente aprendeu com um casal de amigo nosso, e eu acho que eles vão se identificar, que é eles que falaram isso. Gente, como pessoa, a gente tem que aprender a cuidar da nossa vida, se importar somente com um ou outro, por exemplo, como casal. Não se importar com a opinião dos outros. Porque às vezes os outros vão vir falar coisas, vão colocar coisa na sua cabeça, vão querer pilhar você, e é sua vida, é sua alegria, é sua felicidade. É você com uma pessoa que você ama e Jesus acima de tudo. Então, esse que é o único trio que deve existir. Não é pessoa de fora falando, pessoas querendo se meter na vida de vocês. A alegria de vocês depende de vocês fazer o seu mundo ali, a sua família, vocês pensar em vocês como um casal e se entender como um casal. Porque se você ficar escutando, meu Deus, olha lá na Thierry, ela não toma banho.
É claro que a gente sabe que ela não toma banho, mas não é por isso que a gente vai ficar escutando os outros e dando lado, porque isso vai criar um negócio dentro de você, vai virando aquele negócio lá na sua cabeça, aquela vozinha na sua cabeça, assim, e você vai acabar se destruindo o seu relacionamento. Estou ficando nervoso! E assim, por mais que a outra pessoa fale algo real sobre o seu parceiro, você tem que pensar, tá, mas ao invés de criticar, por que eu não ajudo ele a ser melhor? Porque eu não ajudo ele a mudar isso, né? Em vez de apontar o dedo, em vez de falar, ó, vocês, não. Eu mesmo, em vez de apontar o dedo, eu apontei o chuveiro pra ela. Não, ajude essa pessoa a melhorar e pense assim, tá, olhe pra essa pessoa que tá criticando e olha pra vida dela. Tem aquele versículo, né? Por que você fala do cisco que tá no olho do seu irmão se no seu tem uma trava gigante lá? Então, antes de você criticar alguém, olhe a sua vida, olhe o que você pode melhorar, o que você pode fazer, antes de você falar mal de alguém. Porque você pode estar acabando com um relacionamento que as pessoas estão ali lutando, que as pessoas estão lutando pra conseguir melhorar você. Então, muito cuidado com suas palavras. Olhe primeiro pra você. E quando você estiver perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, aí você fala, critica o outro. Então, isso, na verdade, foi algo assim que eu aprendi porque eu sofri muito com isso. Mas daí, a partir do momento que eu olhei, tá, mas você tá falando mal dele, mas você também faz isso, né? Tipo, você também tem seus defeitos. Porque defeito todo mundo tem. Só que tem pessoas dispostas a mudar. E todo mundo fala, né, que hoje, tanto eu quanto o Gaio somos pessoas completamente diferentes de quando a gente começou a namorar. A gente, né, é uma versão muito melhor. Claro que a gente ainda briga muito, a gente ainda tem muito desentendimento. Ainda não toma banho sempre. Você ainda tem chulé. Eu não. Você ainda tem piolho. Mas a gente tá muito melhor do que quando a gente começou a namorar. A gente tá muito mais parceiro. Tem dificuldade. Se você não começou a namorar ainda, ou se você tá passando por dificuldade, tem. Mas estejam dispostos a mudar. Estejam dispostos a ser melhores. E se o seu parceiro não tá disposto a ser melhor, daí você dá uma camaçada de pau nele. Mas se você vê que ele... não tá disposto a tomar banho, faz e toma. Mas se você vê que ele quer mudar, só não sabe como, ajude. Que você pode ser lindos assim como nós. E é isso, gente. É isso aí. Se gostou, 4 horas de vídeo. não se esqueça de se inscrever. Talvez seja um dos maiores vídeos do canal. Mas ficou legal, maior. gente. Ficou legal. E é isso. Compartilha com todo mundo, aquele seu amigo solteiro, aquele seu amigo que tá esperando. Quer ser o crush, compartilha, ó. Vamos aprender pra não dar cagada. Exatamente. E é isso aí. Que Deus abençoe todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até o finalzinho aí, comenta laranja podre e é nóis. Laranja podre. É o que veio. Ah, tá. Então, um grande beijo e até lá. Outro vídeo e tchau!